você viu o concurso para a Prefeitura de Araguari, Minas Gerais 2023? A banca organizadora é a IBGP. São 336 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Você viu? Não é pouca coisa não, hein? 336 vagas. E a remuneração de 1.900 até R$ 11.000. Vale a pena você olhar isso. Inscrições 17 de abril a 17 de maio e a prova 18 de junho. Vamos estudar? Muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos, com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português, que é também aquela que mais reprova em concursos. Pois é, eu vou agora conversar com você sobre o edital, a parte de português, de língua portuguesa, e vou também resolver com você algumas questões da banca para que você possa conhecer a banca que vai preparar a sua prova. Então vamos lá. Inicialmente, eu quero observar que eu peguei aqui o programa para ensino superior completo, mas o do ensino médio ele não muda em relação a isso, não. Você vai ver que eles pedem aqui o texto e não só a compreensão, que é o ato de entender, mas também essa questão da interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito no texto, a leitura dos pressupostos, dos subentendidos. E a partir do enunciado da questão, dá para você saber se a resposta está escrita no texto, ou seja, se é uma questão de compreensão ou se é algo que está nas entrelinhas, portanto, de interpretação. Também os gêneros e os tipos textuais. Quando nós falamos em tipos, a parte teórica todo mundo sabe, né? Mas na prática, você sabe quando esse texto é argumentativo ou expositivo? Por exemplo? Pois é, a variação linguística também aparecendo aqui, porque é lógico, de acordo com os usos da língua, você vai variar, né, a língua que você utiliza. Então, você pode ter uma norma culta, uma norma popular, esse registro pode ser mais formal, pode ser mais informal, pode haver marca de oralidade ali dentro. Também os discursos, que pode ser direto, indireto ou indireto livre. Coerência e coesão textual, isso cada vez vem mais sendo cobrado em concurso, um no nível da escrita, da ligação dessas ideias e o outro mais em nível do sentido. Também as estratégias argumentativas. Você sabe, por exemplo, o que é um argumento de autoridade que a gente utiliza tanto em textos argumentativos? E processo de formação de palavras? Eu sei a diferença de derivação para composição, mas você sabe quando a derivação é prefixal e sufixal ou parasintética? Você sabe se a composição é por justaposição ou aglutinação? Precisamos estudar isso. Veja que aqui aparecem as classes de palavras, ou seja, é o estudo da morfologia. São 10 classes de palavras que você não tem apenas que identificar. Quer dizer, se é um substantivo, um adjetivo, um pronome, um verbo, um advérbio, uma preposição, uma conjunção, e é óbvio, entra aqui dentro também o artigo, entra aqui dentro a interjeição, entra um numeral, são 10 classes gramaticais. Você tem que saber também a flexão dessas classes e o emprego. Então, quando você pega, por exemplo, um pronome pessoal oblíquo e você tem lá o o e o lhe, quando você usa o o e o lhe? Eu posso dizer amo-lhe ou eu tenho que dizer amo-o, tá? E ainda entra aqui dentro a questão da colocação desses pronomes pessoais oblíquos átonos. Esse pronome deve ficar antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo, quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise. O estudo do verbo também, bem aprofundado, trabalhando não só a flexão e a conjugação, mas as correlações verbais. Isso é muito importante, bem como a questão das vozes verbais, voz ativa, voz passiva, etc.
Outro detalhe é que quando fala aqui em cima de coesão, entra aqui dentro, por exemplo, os pronomes, as preposições e as conjunções que trabalham essa questão da coesão. Então, o estudo ele é bem mais profundo. Aparece também aqui a estrutura da oração e período. Então, agora nós temos aqui a sintaxe. Então, aqui, por exemplo, eu te pergunto, você sabe a diferença de um adjunto de nominal para um complemento nominal? Tá? Então, isso é muito importante a gente saber, e não só do período simples, mas também do período composto. Então, a questão das orações. Você sabia que cada oração, a oração, por exemplo, subordinada, substantiva, adjetiva ou adverbial, cada uma tem uma marca que torna-se impossível que você não saiba fazer a diferença de uma para outra. A gente tem que ir direto no assunto na hora de estudar, não é ficar dando voltas, não. E não é só o aspecto sintático, é também o aspecto semântico. Sempre que se fala em semântico, está falando em sentido. Atenção quanto a isso. Aí entra, claro, a concordância, a regência, né, o uso dos pronomes relativos. Você sabe quando você usa o cujo? E o onde, você sabe? E a diferença do onde para o aonde para o de onde? Entra aqui dentro também o estudo de crase, de pontuação e a ortografia oficial, que não é só saber se uma palavra escreve com G ou J. O emprego do hífen no novo acordo ortográfico está aqui, tá? A acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico está aqui, tá? E olha que a banca ainda fala o seguinte, e ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas no programa desse conteúdo, ou seja, qualquer outra coisa que possa aparecer nessas referências que nós temos aqui. Então veja que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 obras. Não adianta você tentar ir eliminando um por um dos tópicos, porque qualquer outra coisa que apareça aqui dentro pode ser cobrada. Aí você fala, então eu pego esses livros aí, eu vou estudando um por um. Eu só vou te contar uma coisa que você talvez não saiba. Por exemplo, este livro aqui, do Celso Cunha. Dá uma olhadinha neste livro. Tá aqui, tá? O que você vai observar? Nós temos 725 páginas, um livro dessa referência bibliográfica, tá? Então você pensa o seguinte, o que você tem que estudar aí dentro? Como estudar isso daí? E esse daí é um dos livros, os outros também não são livros pequenos. Pois é, só que você tem que lembrar que você também tem que fazer exercício de acordo com a banca. E como que você faz para você conseguir estudar isso tudo, ainda fazer exercício para ver como a banca cobra? Pois é, exatamente pensando nisso que eu, utilizando os meus 40 anos de experiência, eu montei para você um curso de português em questões da banca IBGP. Olha, eu vou trabalhar com você 100 questões da banca IBGP, questões das provas da banca. Então você vai, por exemplo, fazer as 10 primeiras questões, depois que você fizer as 10 primeiras questões, você vai corrigir e em seguida você vai assistir ao meu vídeo. Neste vídeo eu trabalho todas as questões, letra por letra, mostrando para você o conteúdo necessário. É uma questão que envolve a diferença de complemento nominal para adjunta de nominal. Então, eu vou explicar para você a diferença. É uma questão que envolve a diferença de metáfora para comparação, figura de linguagem. Então, eu vou explicar essa diferença para você. Pois é, e também eu trabalho com alguns PDFs, sabe aqueles PDFs assim que
são cobrados em prova? Então, por exemplo, o PDF de conjunção, ele é sempre muito importante ser estudado. A banca IBGP gosta muito disso. Então, eu coloco para você esse PDF também. Então, veja, depois que você fizer isso, eu ainda fiquei em dúvida nesta questão aqui. Tem problema não, manda para mim, eu vou responder a sua dúvida particularmente, tá? Aí depois você vai para mais 10, depois mais 10, mais 10. Pois é, nós vamos fazer 100 questões. Lembrando que eu vou trabalhar o conteúdo cobrado nessas questões. Então, eu explico de uma maneira direta para você, sem que eu vou ficar dando muita volta para você poder entender aquela questão. E ainda vou mostrando para você as pegadinhas da banca, certo? E olha, são 100 questões feitas por alguém com 40 anos de experiência em concursos públicos. Bom, não é? E você viu? Por um preço muito justo, muito humano, certo? Bem, eu selecionei aqui 2 provas para eu trabalhar com você, né? 2 questões para eu trabalhar com você. Então, veja que a primeira diz assim: atualmente, o CREAS atende cerca de 70 jovens infratores, a maior parte dos casos por envolvimento no tráfico de drogas. Isso é uma questão da banca aplicada em 2021 no concurso Sejusp. Então veja, a palavra em destaque é criada por um processo de derivação. Que tipo de derivação? Então vamos entender o seguinte: prefixal é quando você coloca um prefixo. Por exemplo, você tem a palavra leal e você coloca o prefixo e você forma a palavra desleal. O prefixo é o que se coloca antes da palavra. Você tem aqui a palavra leal e você dá a ela um sufixo, o sufixo dade, que indica essa característica. Então, isso é derivação sufixal. O prefixo e o sufixo, eles são tipos de afixos, tá? Então, existem 2 afixos, o prefixo que se coloca antes e o sufixo que se coloca depois. A parasintética é quando o prefixo e o sufixo são colocados ao mesmo tempo. Então, quando eu formo a palavra entristecer, por exemplo, tem o prefixo em, tem o sufixo esser, e eles foram colocados ao mesmo tempo. É parasintética. Não existe a palavra entriste nem a palavra tristecer. Mas a palavra deslealdade tem prefixo e sufixo, mas eles não foram colocados ao mesmo tempo. Existe desleal e existe lealdade. Então, quando os 2 existem, isso é derivação prefixal e sufixal. Quando não existem porque foram colocados ao mesmo tempo, isso se chama derivação parasintética, certo? E imprópria? Imprópria, a palavra, como o próprio nome diz, ela não se modifica, tá? A gente diz, na verdade, que é imprópria ou conversão ou mudança de plano. Então, você tem, por exemplo, a palavra relâmpago, que é, né, um substantivo, e de repente eu falo o ataque relâmpago. Você vê que a palavra não se modifica. O que ela fez foi modificar a sua classe. Ela passou a ser usada como um adjetivo. Isso é um exemplo de derivação imprópria. O que acontece então com a palavra envolvimento? Você tem aqui a palavra envolver, o verbo envolver, e ele ganhou um sufixo. Viu? É o que se coloca depois da palavra. Portanto, isso daí é derivação o quê? Tá? Isso daí é um processo que nós temos de derivação sufixal, ou isso seria um processo de parassíntese? O que nós vamos observar aqui? Preste muita atenção agora. Cuidado, é derivação sufixal, sim. Muita gente falou parasintética, achando que esse em aqui era um prefixo.
Não, mas é o verbo envolver que ganhou o sufixo mento. Cuidado em relação a isso. E para ser parassintética, você retirando o prefixo, a palavra não existiria e o sufixo também não existiria. E veja, a palavra envolver existe, não é? Então, de maneira alguma, isso é parassintética, é sufixal mesmo. A outra questão que temos aqui diz o seguinte, também é uma questão de 2021 da banca, e diz: quando não conseguimos, sabemos que voltarão para o crime. Então, primeiro ponto importante a ser observado, o final, rã, ele indica pretérito, ele indica um passado. Então, se eu falar voltaram, por exemplo, é um pretérito, ou seja, é o passado. Agora, o final, ele indica futuro. Olha só, de olho nessa dica aqui, certo? Então, o que acontece? O final AOTIL é futuro, então eu já eliminei a letra C e a letra D, porque dizem que é pretérito, ou seja, passado. Agora, qual a diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito? O futuro do presente é um futuro que se tornará presente, ou seja, vai se realizar. Agora, o futuro do pretérito, ele ficará preso a alguma situação, portanto, ele não vira presente, ele fica preso no passado, ele não vai se realizar. Ou seja, se eu falo para você, veja a frase, se eu falo para você, quando não conseguimos, sabemos que voltarão ao crime, ou seja, é algo que vai se realizar. Portanto, futuro do presente. Se eu dissesse ali, né, voltariam, aí seria um futuro do pretérito. Então, muita gente fala assim, eu passaria no concurso se eu tivesse tempo para estudar. Você já está julgando a sua vitória para o passado. Por que você não fala assim, eu voltarei, eu passarei nesse concurso mesmo sem ter tempo para estudar, porque eu vou fazer uma boa escolha de como estudar. Portanto, isso é futuro do presente, viu? Dicas rápidas, pequenas e que fazem uma diferença enorme no seu concurso, certo? Você se interessou aí em estudar o português, tá? Em questões, são 100 questões de português. E eu convido você também a conhecer o curso de informática, né, do professor Paulo França. Você vai ver que é impossível você não fechar uma prova estudando com o tio Paulo, tá? E se você quiser, você ainda pode adquirir essa dobradinha, português e informática, olha, por um precinho muito humano. Você terá muita qualidade, rapidez, assunto direto ali na veia no que você precisa e por um preço muito humano. Eu aguardo você para estudarmos juntos, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.